Boa noite, Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o melhor da noite, direto dos nossos estúdios aqui da nossa TV Futura, filiada TV Cultura São Paulo. Para mim é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa, onde ficaremos até às 18h30. Você tem um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30, canal aberto 14.1. Hoje é segunda-feira, eu costumo dizer que é o melhor dia da semana, 18 horas você já está chegando em casa, então você não pode deixar de nos assistir diariamente aqui direto da nossa TV Futuro, como eu falei, filiada à TV Cultura. Hoje, segunda-feira, hoje já no segundo bloco, você vai ter um encontro com a trainer Daniele de Macedo, com quadros Sucesso e Autoestima, todos os dias quadros fantásticos para você telespectador, para você telespectadora. E no último bloco vou conversar com a fisioterapeuta dermatofuncional Rayane Dantas. Rayane vai falar tudo sobre o método Renata França, o que é o método Renata França, vai falar tudo sobre massagem modeladora, drenagem linfática. Então você que quer fazer uma drenagem, você que está com as gordurinhas a mais, você não pode deixar de assistir essa entrevista já no último bloco. E vamos ver agora as principais notícias e tudo que está ocorrendo ao vivo e online no blog opoder.com. Você não pode deixar de acessar diariamente o www.blogopoder.com e ficar sabendo de todas as informações que estão ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Blogopoder.com, que tem oferecimento do Natal Card da Assembleia Legislativa. Vamos lá, produção, segunda-feira. Homens são presos após roubarem motoristas parados em semáforo na Zona Sul. Isto ocorreu sexta-feira, início do final de semana aqui em Natal. O homem foi baleado, outro preso e outros dois fugiram depois de uma troca de tiros com um batalhão de choque da Polícia Militar na Zona Sul de Natal na noite de sexta-feira última. Os quatro estavam fazendo arrastões no cruzamento entre o prolongamento da Avenida Prudente de Moraes com a Avenida Integração. Olha, como eu sempre falo, nosso programa, nós tentamos levar informações ótimas para vocês, coisas boas, o melhor da noite. Mas não tem como a gente não passar essa informação para você, até porque você pode, muitas vezes, passar diariamente aqui na Prudente de Moraes com a Avenida da Integração. Isso para você ver como está a situação da nossa segurança. Agora, isso aqui não é um caso isolado só aqui de Natal, é em vários municípios do Rio Grande do Norte, é na Grande Natal, é em outros estados. Agora, sabe por quê? Aumentou o índice de assalto, o índice de latrocídios, o índice de sequestro, o índice de roubo de carros no Brasil e no Rio Grande do Norte. Desarmaram a população. Desarmaram a população e armaram a bandidagem. Isso aqui eu falo diariamente sobre isso. Desarmaram, criaram um estatuto do desarmamento, aí os bandidos ficaram armados e a população de bem desarmada. Aí eles sabem que provavelmente você que está me assistindo agora em casa, ele vai entrar na sua casa, ele pode entrar na sua casa, ou ele pode chegar para lhe assaltar numa farmácia, em uma padaria, em uma loja, porque provavelmente você, que é uma pessoa de bem, está desarmado, está desarmada. E ainda tem gente que é contra. Eu não entendo como uma pessoa civilizada, uma pessoa inteligente, queira desarmar a população. Quer dizer, ele pode armar os bandidos. Agora, se precisa também, não só armar a população, precisa também endurecer as leis em relação aos bandidos. E precisa também flexibilizar as leis em relação aos policiais. Você sabe que um policial hoje, ele vai defender você, cidadão, você que está me assistindo agora. Ele dá um tiro, e se por acaso esse tiro for nas costas do bandido, ele vai responder. Esse policial vai se abrir uma sindicância em saber por que esse policial atirou no bandido. E se esse bandido for de menor, aí que vai ter um agravante muito grande em relação... Quer dizer, os policiais hoje estão amedrontados, porque o bandido atira e ele não pode revidar. Quando ele vai revidar, quando ele prende um bandido, eu já conversei com vários policiais, é tudo tão complicado que ele prende um bandido agora,
Quando eles chegam na delegacia, o advogado já está lá para soltar. Para soltar o bandido. E muitas vezes ele sai. E muitas vezes o delegado solta, porque a lei permite. Não é o delegado que queira soltar, é a lei que permite. Então, se precisa, o próximo presidente, esse ano praticamente, o nosso Congresso não vai funcionar mais, agosto começa as campanhas, os deputados estão em suas bases, então, infelizmente, não tem. Mas que você possa votar corretamente naquele parlamentar ou naquele pré-candidato que ele fala endurecer as leis em relação aos bandidos. Porque do jeito que está, amanhã pode ser seu filho, amanhã pode ser alguém da sua família, amanhã pode ser sua mãe, seu pai. Eu tenho amigos que foram sequestrados. E como é que fica isso? Agora, tem gente, como aconteceu aquele caso lá em São Paulo, onde a policial estava paisana, foi deixar o filho na escola infantil, e ela matou o bandido, e ainda teve uma professora que defende os direitos humanos, que de humanos não tem nada, foi dizer que a policial estava errada, que era para ter rendido o sujeito. Agora pode um negócio desse? Agora só fala isso quem nunca passou por uma situação parecida, quem nunca teve uma arma colocada em sua cabeça, quem nunca, alguém da sua família morreu por causa de um celular, como existem milhões e milhões de casos aqui no Brasil, de uma mulher, de uma menina, de uma criança, de um homem que morreu por causa de um celular. Então é vergonhoso isso. Então que você que está me assistindo agora, para terminarmos aqui o nosso primeiro bloco do Melhor da Noite, você possa repensar os seus valores, porque os valores hoje estão invertidos. Antes existiam as palmatórias e o professor batia no estudante. Hoje é o estudante que bate no professor. Hoje criaram uma lei da palmada, que os psicólogos dizem que não, você não pode bater na criança, no seu filho, na sua filha, porque ela vai vai crescer com trauma. Estão virando marginais. Estão batendo nos pais, batendo nos avós, batendo nos professores. Você não pode espancar o seu filho. Você não pode espancar uma criança. Mas a criança tem que ter disciplina, porque senão amanhã ela vai bater em você. Estas foram as nossas informações do blog upoder.com. Termina o Melhor da Noite, www.blogupoder.com. Vou pedir licença a você, vamos agora um pequeno intervalo. Já no segundo bloco, você vai ter um encontro com a trainer Daniela de Macedo com o quadro Sucesso e Autoestima. E no último bloco eu volto conversando com a fisioterapeuta dermatofuncional Rayane Dantas. Vai falar tudo sobre massagem modeladora, drenagem linfática, micropigmentação. Entrevista fantástica. Não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Olá,
Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui para falar com você sobre sucesso e autoestima, dando dicas sobre autoestima e hábitos para o sucesso. E, gente, lembrando que na semana passada eu falei sobre sucesso. O que é sucesso? E eu trouxe para vocês a definição do Earl Nightingale, que significa sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Ou seja, sucesso, minha gente, está muito mais ligado com as suas falhas do que com as suas conquistas em si. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque o sucesso, o dia da conquista, ele só vai ter sentido por causa da história. Ou seja, o gostinho da vitória só vai ser delicioso se a sua história fizer sentido, ou seja, os fracassos, entre aspas, porque não é fracasso, é falha. Fracasso é quando você desiste. Então, sucesso é uma realização progressiva do ideal de valor. E nisso, quando você vai se mantendo no caminho, isso te dá poder. E o que é poder? Vamos a uma definição que eu trouxe para vocês aqui do Tony Robbins, que ele fala que poder é a habilidade de produzir resultados. Resultados, que tipo de resultados? Os resultados desejados. E que nessa produção de resultados há uma criação de valor para as outras pessoas durante nesse processo. Ou seja, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra habilidade. Habilidade é uma coisa que pode ser desenvolvida. Então, se você não está tendo os resultados que você deseja, isso pode ser desenvolvido em você. Mas como? Como produzir resultados desejados? Existe na história da humanidade uma chamada evolução do poder. Na verdade, é o entendimento que se tem do poder. O poder muitas vezes era visto como algo fisiológico, ou seja, aquelas pessoas, aquele ser que era mais forte, ele tinha o poder. Depois o entendimento passou para a questão da herança, a questão financeira. Aí nós entramos na nossa era industrial, aquelas pessoas que detinham poder eram aquelas pessoas que tinham dinheiro. E nós entramos agora numa era de informações. Quem tem o conhecimento especializado tem o poder. Só que conhecimento especializado, preste bem atenção nisso, conhecimento especializado não quer dizer muita coisa se não existe uma palavra específica para você. Porque conhecimento especializado sem ação não serve de nada. É a mesma coisa que está parado. É igual na física. É a energia potencial. Ela tem o potencial, mas ela não tem resultado, porque ela não tem movimento. Então, como é que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por causa da ação. Você tem um plano de ação, você tem um objetivo definido, nós falamos sobre isso. E todo sucesso, todo grande sucesso está relacionado com a ação. Então você precisa ter ações planejadas, arquitetadas, articuladas em direção a esse seu ideal de valor. Mas sem a ação não tem como ter resultados desejados. E como é que a PNL e a ação estão trabalhando nesse processo? Lembra que eu falei na semana passada que a PNL é a forma como você usa a sua comunicação para alcançar o seu objetivo? Toda comunicação é uma ação. Se você fala, é uma ação. Se você sorri, é uma ação. Então, toda ação, toda comunicação, verbal ou não verbal, nas suas palavras ou na sua comunicação corporal, é uma ação. Então, a conversa para hoje, a dica para hoje, a palavra de ordem para hoje é: haja em direção ao seu objetivo. Só que antes disso, defina esse objetivo. E esse vai ser o nosso ponto que nós vamos falar na próxima semana, ok? Então, por hoje é só. Fica com Deus e na próxima semana a gente se encontra. Tchau, tchau! Aí você assistiu o quadro com a trainer Daniele de Macedo, todas as segundas-feiras, hein? Não saia daí, pequeno intervalo, já no último bloco, volto conversando com a fisioterapeuta Rayane Dantas. Não saia daí.
Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A Zieto Home é uma marca para quem adora design e bom gosto para decorar os ambientes. Conforto, qualidade, estilo, exclusividade em cada uma dessas peças. Não faltam inspirações. Sua casa ou empresa mais cheias de conforto e beleza com os sofás, poltronas, cadeiras da Zieto. Zieto Home. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Estou de volta com o programa O Melhor da Noite e já está aqui comigo a fisioterapeuta dermatofuncional Rayane Dantas. Rayane Dantas, boa noite. Seja bem-vinda Boa noite. ao Melhor da Noite aqui na nossa TV Cultura. Boa noite, obrigada, eu que agradeço. Rayane, método Renata França. Muita gente está falando sobre esse método, que é o método dos famosos. Passe para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, o que é o método Renata França. Renata França é a pessoa que criou o método, né? Ela é uma esteticista. Ela fez a junção de várias massagens e apenas uma massagem. Ela refinou, né, as técnicas que davam mais resultado e montou o método dela. Então existe o método Renata França de massagem modeladora e o método Renata França de drenagem linfática. O grande diferencial do método é que ele dá resultado imediato. Em apenas uma sessão, em alguns minutos de massagem, você já tem a diferença, né, no corpo do seu paciente. E qual foi a inovação no método dela? Ele deu um boom assim no mundo dos famosos por a massagem ser tão diferenciada que você consegue ver resultados espetaculares em apenas uma sessão, né, nas pacientes. Em qualquer pessoa você vê resultado. Então já sai da clínica com aquele resultado que você quer em apenas uma sessão. Agora, você falou em massagem modeladora e sobre a drenagem linfática. Isso. Existe muita diferença de uma para outra? Existe. Ela fez tanto a técnica de modeladora como a de drenagem por o volume dos clientes quererem coisas diferentes. Então, a modeladora, você vai... Consiste em que a modeladora? Vai reorganizar os adipócitos, que são as células de gordura. Então, você vai tirar aquelas células de gordura da região indesejada e vai contornar o corpo do paciente. Então, você vai ficar com a cintura mais desenhada, um culote menor. A gente já consegue isso em uma sessão. Consequentemente, acelera o metabolismo e você perde medidas ao longo do tratamento. Já a drenagem linfática, você vai drenar os líquidos excedentes e as toxinas. Vai ajudar na retenção, no inchaço, melhora a celulite. Muita gente, existem muitos casos daquelas pessoas que são magrinhas, mas tem aquela gordurinha localizada. Isso. Então ela sai com a drenagem ou com a modeladora? Para quem tem a gordura localizada, eu indico a modeladora e aquela barriguinha, né, no abdômen inferior, ela sai sim. Consequentemente, a gente monta um plano de tratamento para aquela cliente e com um mês ela já tem um resultado, já está sem aquela barriguinha que tanto incomoda. Agora eu lhe pergunto, e o tempo do tratamento? Varia de um tempo de um paciente para outro? Como é que funciona? Tudo é necessário uma avaliação antes, mas geralmente a gente indica que seja feita de 1 a 2 sessões por semana e o tratamento ele vai durar em torno de 10 sessões, vai durar um mês. Agora não é só fazer o tratamento, né? O paciente precisa também
ter cuidado com a alimentação, Sim. fazer uma ergometria. A gente sempre pede que se o paciente ele tem uma boa alimentação e ele faz atividade física, então o resultado vai ser ainda melhor e vai ser mantido por algum tempo até após o tratamento. Pessoas idosas podem fazer esse tratamento? Pode sim, não é contraindicado. A contraindicação do método são para infecções, inflamações agudas ou algum caso de trombose venosa profunda. Se for gestante, ela só pode fazer a drenagem linfática e após os 3 meses de gestação. Antes dos 3 meses a gente não indica e o médico tem que liberar. Agora, se faz uma nova, quando o paciente chega lá na sua clínica, é feito toda existem uns pré-requisitos para aquela pessoa fazer? Sim. Que ela Muita gente me liga, Rayane, eu quero agendar modeladora, não, eu quero drenagem. O que é que eu falo? Gente, você tem que vir na clínica, passar pela avaliação e aí a gente vai te direcionar se vai ser drenagem ou se vai ser modeladora. Porque sem avaliação não tem como eu dar o melhor resultado para a pessoa, porque vai depender muito do organismo de cada um, do metabolismo, do funcionamento, então depende de vários aspectos. Rayane, e os homens? Hoje o homem está muito vaidoso, Sim. preocupado com a parte estética, com a beleza. Os homens têm procurado a sua clínica? É uma coisa que me surpreendeu. Antes, minha clínica era puramente feminina. Hoje em dia, os homens vêm procurando muito a massagem, né? Porque eles querem ter o aspecto de definição de abdômen, principalmente os homens. Então, quando a gente faz a modeladora, a gente consegue deixar o músculo deles mais aparente. E isso aí é o que está levando o público masculino a procurar o método. Inclusive, nós temos algumas imagens. Vamos ver essa primeira imagem aqui, Rayane. Essa imagem, como as pessoas às vezes não acreditam, mas foi uma sessão para você ver como o método ele é maravilhoso. O diferencial dele é o bombeamento, ritmo e pressão. Faz esse resultado em apenas uma sessão. Isso é o antes e depois de uma paciente. Essas sessões são doloridas? Não dói, é super confortável. Esse aí é outro resultado, foi da drenagem linfática. E o outro resultado anterior foi da modeladora, para você ver a diferença. A modeladora a gente conseguiu modelar a cintura dela. E já na drenagem linfática você nota que ela secou o abdômen, então tirou só a retenção líquida. Temos outras imagens? Essa daí é uma imagem também, para que você veja que conta a diferença de uma perna para outra em apenas uma sessão. Por isso que o método ele é tão procurado. Ele é feito só na região do abdômen e nas pernas ou pode ser feito em outras partes do corpo também? Isso me procurou muito, eu queria só fazer a perna, só o abdômen. Gente, não funciona, o método ele tem que ser feito no corpo inteiro. Certo? A gente faz membros quando é um pós-operatório cirurgia plástica. Aí a gente faz só abdômen, só braço, só perna. Mas o método Renata França, a massagem é feita em todo o corpo, ela vai durar 1 hora. Nós temos outras imagens, produção? Essa é a mesma, vamos ver outra. Essa aí é um antes e depois também imediato, uma sessão. Você vê que a paciente já consegue modelar a cintura e reduzir medidas em apenas uma sessão. Outras imagens? Essa daí também foi uma paciente que foi 2 sessões. Você já nota que ela teve uma perca grande de medidas e contornou o abdômen. Essa paciente também foi imediato, uma sessão. Você já nota esse diferencial das costelas, da cintura, é o que deixa os pacientes bem felizes. Eu quero ir à praia, eu tenho um casamento, faz a massagem hoje e já consegue entrar naquele vestido. Agora, Rayane, eu lhe pergunto, depois que a paciente ela já atinge o seu objetivo, ela pode ficar mensalmente mantendo as massagens? O que é que eu peço? Vai existir uma massagem especial para ela? Elas me perguntam, Rayane, o que eu perdi com a massagem? Quando eu terminar meu tratamento, eu vou readquirir? Não. Só se você não tiver uma atividade física, não tiver uma dieta, mas se você se manter no peso e tendo uma vida saudável, você não vai perder, não vai retornar o que você perdeu. Aí o que é que eu indico? Vem fazer manutenção, vem uma vez por semana, vem a cada 15 dias, pelo menos fazer uma sessão. Rayane, e o que é que a nossa telespectadora, o nosso telespectador pode encontrar além das 2 massagens lá na sua clínica? Na área da estética, a gente trabalha com criofrequência, limpeza de pele, peeling, microagulhamento, tudo relacionado à estética, a gordura localizada, flacidez. Trabalhamos também com fisioterapia, parte ortopédica e acupuntura.
A criofrequência, ela é mais ou menos parecida com essas duas massagens? A Você falou ou não? Não, a criofrequência é um aparelho que ele vai trabalhar gordura localizada e flacidez, tanto facial como corporal. É uma das mais novas tecnologias que a gente tem, é uma radiofrequência resfriada e os resultados são maravilhosos em apenas uma sessão também. Em uma sessão... O paciente já sai satisfeito, sim. Porque tem o antes e depois imediato, que você já tem um resultado. E depois de 21 dias, onde ocorre o pico de colágeno e elastina, você tem o resultado final do procedimento. E na criofrequência, ela também pode ser feita em outras partes do corpo ou só na questão do abdômen também? Não, aonde tiver flacidez e gordura localizada a gente faz. Tanto no rosto, a gente trata rugas, linhas de expressão. Com a criofrequência? Com a criofrequência. Faz um lift dessa região, deixando mais contornada. Trata a papada, tirando a gordura e a flacidez. Braços, abdômenes, pernas, trata celulite também. Então ela é maravilhosa. Tanto o rosto como o corpo, a gente trata tudo. A gestante pode fazer a criofrequência? Não, é contraindicado na gestação. É contraindicado. É, E pós-gestação? Após 6 meses, ela pode fazer se não estiver amamentando. Após 6 meses? Isso, do pós-parto. Você falou sobre o microagulhamento. Sim. O microagulhamento, que também é uma técnica nova, Sim. aqui no Brasil, aqui no estado, qualquer pessoa, qualquer homem ou mulher de qualquer idade pode fazer o microagulhamento? Pode fazer, se tiver cicatriz de acne, melasma, para rejuvenescer. A única contraindicação vai ser se ele tiver uma dermatite no rosto, mas fora isso, é indicado sim. E aí você pode tirar linhas de expressões também, o microagulhamento? Sim, rugas, linhas de expressão, induz colágeno e elastina, rejuvenesce a face, mancha, cicatriz de acne, tudo isso. Quantas sessões o microagulhamento? Tudo a gente precisa de avaliar, mas geralmente gira em torno de 3 sessões, dependendo do caso. 3 sessões? Isso. Depende de cada caso. Vai girar em torno de 3 sessões anuais, mas depende muito. O paciente tem que usar os produtos em casa também. Evitar sol nesse período? Com certeza. Tem que evitar sol, não pode fazer o tratamento e ir pro sol, porque senão vai ter recidiva, né? Principalmente se for melasma. E depois que ele faz essa sessão do microagulhamento, ele pode voltar quanto tempo depois? Se quiser dar um retoque, se precisar. Sim, geralmente de uma sessão para outra, dependendo do caso, é de 30 a 40 dias para refazer. Tanto homem como mulher. Tanto homem como mulher. Rayane Dantas, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Melhor da Noite. Tirou as dúvidas das nossas telespectadoras, dos nossos telespectadores, as minhas dúvidas. E que você convide os nossos telespectadores para conhecer a sua clínica, que fica ali no Espaço América, no TV Espaço América, Sala 28, Clínica Rayane Dantas, apareçam lá. De segunda a sexta-feira? De 8 da manhã às 20 horas, de segunda a sexta. Ok, Rayane Dantas, mais uma vez agradeço a sua participação. Obrigada. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem. Tenha extraordinária segunda-feira. Até amanhã. Cheguei, e agora estou